E aí, galera, beleza? Hoje eu vou te ensinar o PROC-X, a função que substitui o PROC-V e o PROC-H. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o professor Alex, sou professor de Excel aqui da XP Educa. E se você é novo, ainda não é inscrito no canal, vou te convidar. Já te inscreve, nos procure também nas redes sociais. Afinal de contas, nós estamos sempre postando conteúdo interessante com dicas e aulas de Excel para contribuir com o seu aprendizado. Beleza? Assim, e já deixa o like aqui para não se esquecer de deixar lá no final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Vamos lá então para a nossa tabela. Olha aqui, pessoal. Bom, primeiro, antes de mais nada, vamos entender o que que nós temos aqui. Nós temos uma planilha de controle de vendas e a nossa missão é identificar a matrícula do funcionário, cada um com a sua matrícula, o seu número de identificação, o seu crachá, a filial a que ele pertence, esse vendedor, no caso, o valor da comissão que a empresa vai ter que pagar para ele neste período. O período observado aqui, só para fins didáticos, é de um dia apenas. Então, nós estamos olhando para as vendas de uma empresa com várias filiais no dia 2/3 de 2026. Perfeito? Lá embaixo, nós temos outras 3 guias além desse nosso controle de vendas. Quais são? Nós temos uma relação onde nós vamos ter aqui a matrícula, o nome do funcionário e a filial. Nós vamos ter também uma relação das filiais e dos colaboradores com a informação disposta na horizontal, em linha, não em coluna. E nós vamos ter, por fim, aqui a planilha com as comissões. Então, se o funcionário ele vendeu até até R$ 349, ele vai receber uma comissão de 1,25. Acima disso, ele vai receber uma comissão de 2,50. O mesmo vai valer, então, entre 350 e 699, ele vai receber uma comissão de 5%, e acima de R$ 1.000, ele vai receber uma comissão de 10%. Nossa missão é transferir, é combinar todas essas informações nesta planilha. Bom, só para fins e de esclarecimento, essa é uma planilha com nomes fictícios, dados inventados, mas é um exemplo que pode ocorrer de fato e que realmente ocorre nas empresas que trabalham com vendas. Só que no dia a dia você não vai trabalhar com uma planilha tão simples assim. Você vai trabalhar com uma planilha observando um período de 30 dias, com 15 mil linhas, talvez mais. Então, aqui está um exemplo bem simplificado, só para que nós possamos entender a função. Perfeito? Bom, entendido então o problema que nós temos em mão, como nós faríamos isso com o PROC-V e PROC-H, antes de nós entrarmos no PROC-X? Bom, eu não vou ensinar para vocês aqui nem o PROC-V nem o PROC-H. Eu vou só mostrar para vocês qual que seria o resultado que vocês buscariam com essas funções mais antigas do Excel. Para mim poder identificar a filial a que pertence a Fernanda Alves aqui e os seus colegas, eu aplicaria a função PROC-V, chamando ela com o sinal de igual, PROC-V, abre parênteses, valor procurado, depois ponto e vírgula, vou lá na matriz tabela, que pode ser essa minha relação de funcionários. Vou selecionar aqui a matriz tabela e vou travar com F4, porque eu quero que ele sempre busque nessa matriz. Vou apertar ponto e vírgula mais uma vez e vou definir então que o valor procurado está na coluna 2 e vou dizer para ele que eu quero a correspondência exata. Fechando parênteses, automaticamente então o PROC-V resolveria esse meu problema.
Mas vejam bem a complexidade de aplicar o PROC-V aqui. Bom, feito isso com o PROC-V, como eu poderia resolver com o PROC-H? Da mesma forma, inicio chamando a função igual PROC-H com o sinal de igual, abro parênteses, valor procurado, assim como no PROC-V, ponto e vírgula, matriz tabela, que dessa vez vai estar lá na relação de filiais. Por quê? PROC-V procura na vertical, PROC-H procura na horizontal. Entenderam? Vou na matriz de busca, então, nossa matriz tabela, vou selecionar todo o intervalo de dados que está na horizontal e vou travar. Ponto e vírgula. Eu quero que ele busque, então, o retorno, o número índice da linha na linha 2. Por quê? Porque é na segunda linha que está a informação que eu quero. Beleza, ele fez a mesma busca, resolvi. No PROC-V, procurei na vertical. No PROC-H, procurei na horizontal. Agora eu vou mostrar para vocês como eu resolvo isso com PROC-X. Muito simples. Igual, PROC-X, abro parênteses, valor a ser pesquisado, vou fechar, vou apertar ponto e vírgula, vou selecionar, ao invés de eu selecionar a matriz tabela inteira, vou selecionar só a coluna. Vamos pegar primeiro a relação de funcionários. Vamos ver como ele substituiria o PROC-V. Pego a coluna onde ele tem que pesquisar o valor procurado. Vou travar ela com F4, porque eu quero que ele sempre busque aqui, ponto e vírgula. O valor que eu quero retorno, ele está na segunda coluna. Então, ao invés de eu ter que identificar o número índice da coluna, eu vou simplesmente selecionar esse intervalo de dados e vou travar com F4 mais uma vez. Ele vai ter aqui na sequência uma opção dizendo o seguinte: se eu não encontrar esse valor, onde eu procuro ele? Bom, eu não preciso disso nesse nosso exemplo aqui, então eu simplesmente deixo vazio. Já apertei o ponto e vírgula uma vez, vou apertar mais uma vez para ele passar para o próximo argumento da função. E vou dizer que eu quero a correspondência exata. E fecho o parênteses. E prontinho. Da mesma forma, ele já fez essa pesquisa, mas muito mais fácil. Eu poderia ter encerrado ele antes, inclusive. Querem ver? Igual, eu quis fazer a fórmula completa para vocês entenderem todos os argumentos dela, mas olha só como eu consigo fazer ela abreviada. Igual, PROC-X, abre o parênteses, valor procurado aqui, Fernanda Alves, ponto e vírgula, ela vai estar lá na relação de funcionários nessa coluna, ponto e vírgula. Depois disso, o valor... perdão, antes do ponto e vírgula, F4 para travar tudo. Eu quero que ele trave todo o intervalo, aí sim, ponto e vírgula. Então, vou lá na relação de funcionários, vai estar aqui nesta coluna a filial que ele vai ter que me retornar. Depois disso, vamos apertar o F4 para travar essa coluna também. E eu já posso fechar o parênteses. Eu não preciso dizer para ele que é a correspondência exata ou se ele não encontrar nessa coluna onde ele vai procurar. Não. Os últimos dois argumentos da fórmula eu posso excluir. E apertei o Enter. Prontinho. Ele já buscou, assim como no PROC-V. Mas vejam bem, tanto na forma completa quanto na forma abreviada, é muito mais fácil do que eu fazer um PROC-V. Mesma coisa vai valer para substituir o PROC-H. Eu vou fazer o seguinte, igual PROC-X, abro parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, e vou lá na relação de filiais, onde a informação está disposta na horizontal. Seleciono a primeira linha, que é onde eu quero que ele busque o valor que estamos pesquisando. Vou travar, apertando F4, ponto e vírgula. Vou dizer para ele que a matriz de retorno está na linha de baixo e vou travar mais uma vez. E já posso fechar aqui
a função, não preciso dos outros dois argumentos. Perfeito. Ele já automaticamente aqui me identificou também as filiais. Ou seja, o proc(x) ele fez tanto a função do proc(v) quanto a função do proc(h) e de uma maneira muito mais simples. Agora, se eu quisesse preencher a matrícula desses funcionários usando o proc(v), bom, nem ia ter como para começo de conversa, porque o proc(v) ele procura na vertical e da esquerda para a direita. Então, se você tentasse fazer um proc(v) aqui, não ia dar certo. Tem uma solução aqui utilizando um proc(v) um pouco mais complexo, que eu não vou fazer aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas também teria aquela gambiarra do iniciante, que seria pegar vamos dizer aqui, bem iniciante, ó. Criei aqui uma nova coluna e vou colocar as matrículas aqui. Aí eu faço o proc(v) na coluna D, daí depois eu copio e colo como valores na coluna A. Muito iniciante, né, gente? Não vamos fazer isso de forma alguma. Nós vamos fazer o quê? Vamos utilizar o proc(x), porque ele também procura da direita para a esquerda. Vou chamar a função igual proc(x), abro parênteses, valor pesquisado, ponto e vírgula. Vou lá na minha guia onde tem o nome dos colaboradores, a relação dos colaboradores, e vou dizer para ele, olha, você pesquise o valor nesta coluna. E vou travar ela com F4. Ponto e vírgula. E vou passar então a dizer para ele o seguinte, nesta outra coluna aqui à esquerda, na coluna A, vai ter a minha matriz de retorno. E eu quero que você sempre procure ali. Então, travei com F4. Ponto e vírgula não. Aqui eu já posso encerrar, fecho o parênteses e aperto o Enter. E automaticamente ele já encontrou as matrículas e identificou os funcionários. Beleza, pessoal? Já sabe, então, como substituir o proc(c), o proc(v) e o proc(h). Agora eu vou te ensinar como que você pode também utilizar uma outra função do proc(x), onde ele procura o valor aproximado até o número mais próximo. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender na prática calculando o valor da comissão desses vendedores. Vamos chamar a função e agora sim a gente vai realmente utilizar os argumentos da função até o final. Igual proc(x), abro parênteses e vou selecionar o valor que eu quero que ele procure na minha tabelinha ali de comissões. Ponto e vírgula, vou identificar onde é que está essa matriz, no caso aqui na aba de comissões. E vou selecionar a linha onde estão identificados os valores vendidos e vou travar com F4. Ponto e vírgula, e vou dizer para ele o seguinte, olha, o valor que você tem que me retornar está nessa linha aqui, na linha 4. E vou travar ela mais uma vez. Ponto e vírgula, ele vai me perguntar, bom, e se eu não encontrar aqui? Eu vou simplesmente ignorar e apertar mais uma vez o ponto e vírgula. Assim, ele não pesquisa em outro lugar. Se ele não encontrar ali, ele só vai retornar um erro. Mas aqui não vai ter esse problema. E depois disso, então, ele vai me dar mais algumas opções, onde eu posso buscar a correspondência exata daquele valor, ou a correspondência exata, ou o próximo item o próximo item menor. No caso, -1. Então, vou colocar aqui -1, fecho parênteses e vejam o que aconteceu. Automaticamente ele já identificou. Quer ver uma coisa, como que funciona? Esse vendedor aqui, a Fernanda Alves, vendeu no dia 2/3/2026 R$ 603. Se eu pegar a minha tabelinha de comissões lá, os R$ 600 está aqui, entre 350 e 700. Então, eu aplico 2,5% de comissão sobre o valor total faturado, correto? Se ela tivesse vendido até R$ 699,99,
seria 2,5%. Se ela vendesse 700, seria 5. Então, vamos testar a fórmula. Olha aqui, vamos voltar lá no controle de vendas e vamos simular aqui que ela vendeu R$ 699,99. O valor permanece inalterado. Mas e se ela tivesse vendido 700, ele aplica 5%. Bom, aqui no valor no cabeçalho, eu não quero saber o percentual da comissão, tem mais essa, eu quero saber o valor da comissão. Então eu preciso de um pequeno ajuste aqui. Eu preciso que depois de aplicada a fórmula e identificado o percentual, ele multiplique pelo valor faturado. Então vamos terminar isso. Lá na barra de fórmulas, vocês vão dar um clique e apertar no asterisco. Depois vão selecionar o valor a ser multiplicado pelo resultado da fórmula. E Enter. Mas, professor, deu errado. Deu um monte de números aqui. Calma. Basta apenas que a gente formate. Ele estava no formato de percentagem. Agora nós vamos selecionar essa área e colocar no formato de moeda. Lá em cima, logo abaixo da guia desenvolvedor, tem aqui uma janelinha que eu vou clicar e aparece um monte de menu. Posso alterar por aqui também e colocar moeda. Ou, já no botão de acesso rápido aqui embaixo, eu tenho o de formato de número como moeda. Então, eu vou clicar nele e feito, prontinho. Os valores já estão devidamente formatados como moeda. Eu sei que nesse dia, então, a empresa vai precisar desembolsar R$ 264,66 em comissão. Tá duvidando? Vamos somar aqui. Igual, soma. Igual, soma. Fecha parênteses. Prontinho. 264 com 66. Beleza, pessoal? Eu espero então que vocês tenham curtido essa aulinha aqui, que você não precise mais se preocupar com PROC H ou com PROC V. Te concentra só no PROC X ali, já que ele resolve as duas coisas que as outras funções resolveriam e ainda te dá a opção de você resolver alguns outros problemas além disso, beleza? Se você quer aprender Excel de verdade, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde para você conhecer o curso de Excel da XP Educa, onde nós vamos te ensinar do básico até o avançado, te tirar do nível amador e te levar até o nível Pro em pouquíssimo tempo e por um preço muito especial, promocional. Não sei por quanto tempo vai ficar esse valor, tá? Mas ele está de apenas R$ 99,90 e você ainda pode parcelar em 3 vezes no cartão para ter acesso ao curso mais completo de Excel do mercado e que conta também, além de, obviamente, do suporte do professor aqui que vai te dar as aulas, também do professor Gabriel e de toda a nossa equipe para tirar as suas dúvidas no que for necessário para você realmente aprender Excel para fazer suas entregas com impacto de uma forma estratégica. Beleza, pessoal? Não te esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que ainda apanha para o PROC V e nos vemos na nossa próxima aulinha. Um abraço e até logo!